quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário, deputado Laércio Schuster, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, nobres deputados, a todos que nos acompanham pela TV Legislativa, vamos ler a ata da terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de fevereiro de 2019. Presidência: deputados Júlio Garcia, Mauro de Nadal, Altair Silva. Secretarias: deputados Laércio Schuster, Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 12 de fevereiro do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações: ocupar a tribuna os senhores deputados Sargento Lima e Altair Silva, bem como as senhoras deputadas Ana Caroline Campanholo, Luciana Carminati e Paulinha. Grande expediente: neste horário destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna a senhora deputada Ana Caroline Campanholo, Bloco Social Liberal, PSL, bem como os senhores deputados Ivan Nats, Bloco, PP, PSB, PRB, PV, Nilson Berlanda, Bloco Social Liberal, PR, Milton Obos, Bloco Social Democrático, PSD, Jerry Cooper, MDB e Fabiano da Luz, PT. Ordem do dia: foram aprovados os pedidos de informação números 013 a 030/2019, as moções números 015 a 019, 021 a 024/2019, e após serem discutidas pelos senhores deputados Moacir Sopelsa, Bruno Souza, Fabiano da Luz, Neudi Sareta, Maurício Skurdlak, Ivan Nats e a senhora deputada Luciana Carminati, foi aprovada a moção número 020/2019. Foi aprovado ainda o requerimento número 033/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 031, 032 e 034 a 056/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 029 a 035 e 037 a 058/2019. Explicações pessoais: fizeram uso da tribuna os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso e Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavei a presente ata. Senhor presidente, essa é a ata lida de ontem. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, deputado Fabiano da Luz, Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito da nossa querida Pinhalzinho. Boa tarde. Quero aqui cumprimentar o deputado Mauro de Nadal, exímio jogador de vôlei das categorias de base da CME cunhaporense, mas isso lá em 1970, hoje é outra realidade. Preside esta sessão, cumprimentar todos os deputados, as deputadas, a todos que nos acompanham, que nos assistem, aos vereadores de Campo Herê, que aqui estão, o Robson e o Inho, obrigado pela presença. E eu venho a esta casa hoje e quero aqui, deputado Mocelin, que o senhor leve o nosso reconhecimento e os parabéns ao governo do Estado, porque segunda-feira acontece o primeiro chamamento de compras da merenda escolar e
dos 34 milhões, 7 milhões e 700 serão do agricultor familiar. E eu sei que no ano passado, e sei que a lei diz que o governo deve adquirir no mínimo 30% da merenda escolar do agricultor. E isso não vem acontecendo. No ano passado se comprou pouco e nada. E além disso ainda, o governo determinou aos melhores colégios a compra dos terceirizados, bispo. E aos pequenos agricultores, os lugares mais distantes, onde muitas vezes era para ir lá entregar uma cabeça de alface, 1 quilo de mandioca e alguma coisinha a mais. Então, o custo para o agricultor se tornava inviável. Mas o governo está fazendo agora, o governo do Estado, um grande ato, são 7 milhões e 700 mil, e dentre os produtos estão aí a maçã, o pinhão, o filé de tilápia, a banana, ovos, frangos. E eu quero trazer aqui um testemunho, como muitos dizem, de ter sido o primeiro prefeito a comprar 100% da merenda escolar do pequeno agricultor. E eu sei o que é para uma escola, para um grupo de estudantes, terem alimento de qualidade. E vejam que Pinhalzinho, até então, deputado Mauro, nós tínhamos apenas 3 famílias na linha da pobreza. Um município que tem um desenvolvimento econômico muito bom. E mesmo assim nós recebíamos os relatos dos professores do quanto isto mudava no rendimento escolar, porque para muitas crianças a merenda ainda é o principal alimento do dia, a principal refeição do dia. E eu vejo o potencial que o governo do Estado tem quando nós falamos de 500 mil alunos. Quantos pequenos agricultores poderíamos estar beneficiando e quanto alimento de qualidade poderia estar na mesa dos nossos filhos nos colégios. E eu lembro também, eu tenho 3 filhos que estudam em colégio estadual, porque o colégio é do lado da minha casa. Muitas vezes ao meio-dia eu pedia para eles qual era a merenda que eles tinham no colégio. E aí eu comparava com a que nós oferecíamos pelo município. Me sentia orgulhoso por oferecer aquele alimento na merenda dos meus alunos da rede municipal, mas triste de ver que a rede estadual poderia estar fazendo isso. E o governador começa a tomar essa atitude. E oxalá, deputada Marlene, se isso pudesse acontecer com todas as regiões, em que se pudesse adquirir o alimento que é tradição na região, assim como o deputado Márcios, na sua região, o pinhão, na merenda escolar, assim como aqui no litoral, os pais do Felipe, né, deputado Felipe, poderiam estar entregando o peixe, o pescado todos os dias e muito mais. Pois aqui o povo come polvo, lula, ostra, marisco, comem desse lambuzá, pagam caro e saem faceiro, né, deputada Luciane? E eu sei porque o meu pai e minha esposa vêm para cá e devoram esses pratos. Eu fico feliz da vida porque sobra mais feijão, arroz e carne para mim, mas vejam o quanto nós podemos beneficiar produtores regionais e principalmente o resultado que nós teríamos nos colégios, nas escolas. Então é um grande ato, eu quero aqui reconhecer, parabenizar, conceder uma parte à nobre deputada Luciane Carminati, minha parceira, companheira de partido e de bancada. Ok, obrigada pela parte. Deputado, nós apresentamos na legislatura anterior um projeto de lei que proíbe a terceirização da merenda escolar. Vossa Excelência já destaca a importância que tem os 30% da alimentação escolar vinda dos agricultores. Imagine se nós tivéssemos no estado de Santa Catarina a exemplo daquilo que em várias prefeituras deste estado já executam praticamente 100% da alimentação escolar vinda das cooperativas de agricultores, dos assentados, enfim, de quem produz alimento com um critério. Está lá, alguns pais diziam para mim, deputada, essa comida que meu filho está comendo na escola, eu sei o endereço.
Eu sei de onde está vindo. Então, é um debate que a gente precisa fazer. Por que eu defendo esta política, né, da aquisição de alimentos? Primeiro, porque o recurso que vem para o Programa Nacional da Alimentação Escolar, ele é de uso exclusivo para aquisição de alimentos. O governo do Estado já teve as contas rejeitadas pelo Conselho da Alimentação Escolar, porque utilizou parte deste recurso para pagar profissionais. Não pode esse recurso para aquisição de alimentos. Segundo, deputado Mauro, Vossa Excelência sabe muito bem o quanto comprar do agricultor desenvolve o município. Porque, ao contrário destas empresas que são de fora do Estado, de Minas, de São Paulo, de outros estados, que pegam esse recurso aqui de Santa Catarina e levam para outros estados, nós temos aqui, imagine, 500 mil alunos todo dia comendo. Quanto dá isso em termos de renda para os municípios e, mais do que isso, para as famílias de agricultores? Então, essa é uma pauta que eu quero discutir. Nós estamos reapresentando o projeto de lei. Eu espero que haja eco na Secretaria de Estado da Educação, porque está mais do que na hora de discutir uma política integrada entre a agricultura e a educação, para educar, inclusive, nossos alunos para se alimentar melhor, né? Tem crianças que, infelizmente, adoram ir para o barzinho da escola e comprar lá o salgadinho, o refrigerante. Que bom que já temos lei que isso é proibido, né? Mas eu gostaria muito do seu apoio, inclusive, para que a gente pudesse ampliar esta compra, deputado Laércio, para a gente ter mais investimentos nos agricultores e, portanto, nos municípios catarinenses. Obrigado pela parte. Muito obrigado pela parte, pela contribuição, deputada Luciane, deputado Laércio. Se me permite, deputado, toda a vida. Só somando esse tema tão importante que o senhor colocou sobre a agricultura familiar, eu fui também prefeito de uma cidade pequena do interior do Médio Vale do Itajaí, cidade de Timbó, e lá nós trabalhamos muito o apoio e incentivo à agricultura familiar e ao pequeno produtor, mas lá nós somos mais além, deputada Carminati. Nós transformamos ele também num pequeno empreendedor. Nós fizemos na cidade de Timbó, em apoio e parceria com o SEBRAE de Santa Catarina, mas também com o SEBRAE Nacional, participamos do Prêmio Prefeito Empreendedor, onde tivemos a honra de termos saído vencedores, tanto como prefeito empreendedor de Santa Catarina, como prefeito empreendedor do Brasil. E lá nós tivemos o orgulho justamente nessa causa do pequeno agricultor, porque transformamos eles num desenvolvimento econômico local, num vetor desse desenvolvimento, e eles ajudaram a fazer a nossa cidade cada vez mais crescer, mas mais ainda, valorizar o trabalho do nosso pequeno agricultor, que hoje, além de ser um pequeno produtor pujante, ele também virou um grande empreendedor na nossa cidade. Então, vale, acho que esses bons exemplos que o deputado está colocando em sua cidade, mas nós cada vez mais tratarmos o nosso pequeno produtor também como um pequeno empreendedor que pode se transformar num grande empreendedor. E cabe a nós, homens públicos, a promover isso. Obrigado pela contribuição, deputado Laércio. Outro ponto elogiado pelos pequenos agricultores é o prazo, que são 2 anos e não apenas 1. Isso facilita com que o pequeno agricultor se organize com sua produção, tenha mais tempo e mais garantia. E, ao mesmo tempo, para nós, nas cidades, também tem influência. Porque aquele pequeno agricultor, que ele vai entregar todos os dias uma cenoura fresquinha na escola, no sábado ele vai vender numa feirinha livre, né, deputado Altair? E com isso, também a sociedade passa a ter com mais facilidade o acesso a um alimento puro, de qualidade e saudável. E por falar em alimento saudável, os senhores, aqueles que eu estou vendo assim que estão um pouquinho acima do peso, quiserem ir para uma alimentação saudável, no meu gabinete tem torresmo e rapadura à disposição. Um grande abraço, obrigado. Bateu fome e vocês já sabem para onde se socorrer, né? Pela ordem. Pela ordem, deputado Gessé. Queria registrar a presença do meu amigo e vereador da cidade de Criciúma, Júlio Kaminski. Esta presidência registra com muita alegria a presença do vereador. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Ricardo Alba, pelo tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, que conduz os trabalhos desta casa, senhor Mauro de Nadal, colegas deputados, cidadão catarinense de todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina. Quero começar o pronunciamento de hoje parabenizando o nosso Corpo de Bombeiros Militar, que foi auxiliar em Minas Gerais, em Brumadinho, em relação à catástrofe ocorrida com o rompimento da barragem. Infelizmente, uma catástrofe nacional, que já contabiliza 165 mortes e 155 desaparecidos. Bombeiros de Blumenau foram ajudar, 10 bombeiros militares, levaram cães também. Esse primeiro agrupamento já voltou, realizou um excelente trabalho e foi um segundo agrupamento militar ajudar lá em Brumadinho. Fica aqui os cumprimentos, em nome de todos os catarinenses, a esses verdadeiros heróis que foram ajudar os nossos irmãos mineiros. Também quero parabenizar a decisão aqui do governador Moisés, uma decisão muito acertada em disponibilizar, deputado Mocelin, o seu helicóptero para o transporte de órgãos para doação. Aliás, essa disponibilidade já salvou vidas, cidadão catarinense. Um coração, deputado Altair, já foi transportado de Brusque ao Hospital Santa Isabel em Blumenau, aliás, um hospital que é referência nacional em transplante de órgãos, e essa agilidade no transporte de órgãos é fundamental, isso reconhecido pelo próprio coordenador da SC Transplantes, senhor Joel Toledo. Então, fica aqui os meus cumprimentos ao governador do estado, que, além de demonstrar preocupação com a utilização dos recursos públicos, demonstra maior preocupação ainda com a saúde e com a vida das pessoas. Concedo a parte a Vossa Excelência. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Alva, por trazer aqui inclusive os bombeiros de Santa Catarina que se deslocaram para Brumadinho, além de um trabalho humanitário, o nosso reconhecimento, do governo do estado também e dos bombeiros que lá se deslocaram, prestando esse relevante serviço humanitário num momento de grande dificuldade. Eu quero parabenizar a vossa iniciativa por deixar registrado aqui nesse parlamento a importância dessa atitude, Meus parabéns. E também eu fiz uma moção nessa casa, um requerimento, para que o estado de Santa Catarina, através das suas estruturas de fiscalização, nós temos inúmeras barragens aqui, e quando acontece o problema, a gente fica preocupado. Será que não pode acontecer também aqui em Santa Catarina? Então, não só eu, como alguns deputados também fizeram esse expediente, mas eu parabenizo Vossa Excelência por estar aqui também, através das suas palavras, homenageando os bombeiros que lá foram. Obrigado, deputado. Fica aqui também o registro da nossa preocupação ao lado de Vossa Excelência em relação à fiscalização e à manutenção necessária que se faz nas barragens de Santa Catarina. Aliás, já levei esse tema ao governo do estado e ao próprio secretário estadual de Defesa Civil sobre essa preocupação, sobretudo em relação à barragem de José Boatê. Concedo a parte à deputada Paulinha. Querido amigo, eu quero apenas manifestar aqui a minha gratidão pela forma como fomos recebidos na noite de ontem, numa reunião singela com o governador e com a nossa vice-governadora também, e na ocasião o governador pautou como prioridade do seu governo, de fato, os investimentos nessa questão de infraestrutura. Nos mostrou com sensibilidade a preocupação explícita que há do governo hoje de atender as situações mais emergentes das rodovias. E, enfim, foi uma conversa bastante amistosa, eu me senti bastante acolhida e eu quero apenas agora deixar o gesto de gratidão a ele. Gostaria que o senhor, como líder,
o transmitisse essa mensagem e reiterar mais uma vez a nossa disposição fraterna de colaborar naquilo que são causas de interesse do nosso Estado. Acho que a gente tem pessoas aí que foram destacadas para o governo que merecem ser enaltecidas, como é o caso do próprio secretário de Educação e outros tantos, e eu queria deixar essa menção elogiosa pela forma que fomos recebidos nesta noite, justamente em razão das preocupações virem ao encontro da sua pauta, que é essa questão de infraestrutura. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço, deputada Paulinha. É importante que todos os deputados estejam irmanados para que a gente ajude o Executivo a desenvolver Santa Catarina, e o seu apoio é fundamental para isso. Ouçam a parte o deputado Mocelin. Obrigado, deputado Alba. Quero também te parabenizar por essa homenagem à corporação, a quem também faço parte, e até para fazer um esclarecimento a toda a população catarinense, a todos os nossos colegas, que Santa Catarina hoje é referência nacional e até internacional na busca e resgate com cães. Nós temos lá em Xanxerê, a quem eu quero parabenizar o tenente-coronel Parisotto, que a maioria dos cursos no Brasil de busca e resgate com cães, eles são realizados em Santa Catarina. E cada curso tem em torno de 20 a 22 estados participando, e esse trabalho que é feito ali hoje é uma atividade muito técnica, com cães e homens especializados em busca. Então, esse trabalho eu quero registrar a referência que hoje Santa Catarina é a nível nacional na busca e resgate com cães, e o trabalho que eles estão fazendo lá em Brumadinho. Obrigado, deputado. Fica o registro aqui. Gostaria de enfatizar o acerto do governo, então, nessas duas ações, em levar os militares para ajudar os nossos irmãos mineiros, e na decisão mais do que acertada do nosso governador Moisés em colocar o helicóptero que está à disposição também para salvar vidas catarinenses, como vem acontecendo, deputado Laércio, no transplante de órgãos que ocorreu recentemente de um coração que foi transportado de forma ágil, rápida e segura de Brusque ao Hospital Santa Isabel em Blumenau. Ouço Vossa Excelência. Se me permite, deputado Ricardo Alba, da minha região, que eu tenho extremo carinho, aproveitar, alguns deputados e amigos também fizeram pedidos, requerimentos, para justamente essas questões das barragens, fiscalização, a prevenção. Eu faço um convite que amanhã, às 13 horas, eu estarei na Secretaria de Defesa Civil, conversando com quem está lá respondendo hoje, que parece que o secretário ele não se encontra, o titular, então nós iremos conversar com o Coronel Losso, amanhã, 1h, deputado Altair Silva, se estiver disponível, gostaria muito que nós pudéssemos em conjunto, né? Nesse parlamento, que eu sou de uma região do Médio Vale do Itajaí, onde a nossa região possui barragens a serem fiscalizadas, e nós possamos, como parlamentares, também poder ajudar o nosso governador do Estado nessas questões. Então, eu faço um convite aos meus colegas deputados que junto possamos amanhã, 1h, nos encontrar na Secretaria de Defesa Civil para falarmos sobre as questões das barragens de Santa Catarina com o Coronel Losso. Obrigado pelo convite aceito, estarei ladeado aí de Vossa Excelência. Também quero destacar, senhor presidente, uma decisão muito acertada do governador Moisés em reforçar a segurança pública, abrindo um concurso novo para 1.000 novas vagas para a Polícia Militar. É o compromisso firmado em campanha que vem se concretizando na prática. O respeito à vida das pessoas, à liberdade, à integridade, colocando mais policiamento nas ruas. Serão em breve 1.000 novos policiais sendo preparados em academia e sendo colocados em várias cidades de Santa Catarina para reforçar a segurança de todo cidadão catarinense. Parabéns, governador Moisés. Gostaria também, deputado Fabiano, de conclamar a todos os deputados para que juntos pudéssemos cobrar com mais força a conclusão das obras de duplicação da BR-470. A BR-470 merece e precisa da imediata conclusão. Ela é fundamental para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social. Mais do que isso, mais do que escoar a produção do Oeste, do Meio-Oeste, do Vale do Itajaí, para outras rodovias, para outros estados, para portos e aeroportos.
A BR, me concede mais um minuto para concluir, presidente? Mais um minuto para concluir? 30 segundos para concluir. A BR-470 tem um índice de mortalidade enorme. Em 18 anos, foram 1.966 mortes, de 2000 a 2018. E só no ano passado, 102 mortes na BR-470, a rodovia da morte aqui em Santa Catarina, que merece uma atenção muito mais forte do governo federal, e é isso que nós vamos cobrar. Semana que vem, estarei em Brasília, reunido com o ministro da Infraestrutura, cobrando a aceleração da conclusão da duplicação da nossa rodovia 470, prioridade das prioridades, a BR-470 em Santa Catarina. Muito obrigado. Esta presidência registra com muita alegria a presença do nosso ex-deputado e ex-senador Miguel Estino Neuto Fausto de Conto. Seja bem-vindo a esta casa. Questão de ordem. Com a palavra, senhor. deputado Márcio. Senhor presidente, quero, assim com a sua vênia, registrar a presença do presidente do Partido da República de Criciúma, Nicolas Martins, também presidente da Fundação de Esportes. Obrigado. Seja bem-vindo, Nicolas. Com a palavra, deputado Vicente Caro Preso, pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Volto aqui nessa tribuna para falar sobre um problema que aconteceu, que nos envergonhou como catarinenses em 2014, em alguns pontos do estado, Pinhalzinho e Itajaí. Eu falo sobre a epidemia da dengue. Em 2015, quando nós assumimos aqui como deputado, no primeiro mês nós solicitamos uma audiência pública para tratar desse recorde aqui no estado de Santa Catarina. Uma situação vergonhosa, realmente. E o que aconteceu de positivo que nós vimos lá, deputada Luciane? Houve falha em coisas básicas da vigilância sanitária. Os agentes de saúde lá na ponta, na cidade, faziam que passavam e não passavam. Casa fechada, não voltavam. Enfim, os focos de mosquito foram deixados de lado e aconteceu aquilo que aconteceu. Nós batemos recorde em cima de recorde de dengue e foi uma questão ruim, porque não é que nós temos que dividir o estado, só que as cidades do litoral recebem quantas pessoas, é um foco de desenvolvimento, de turismo e tal, e aquilo se multiplicou e nós perdemos muito da nossa, vamos dizer, da nossa posição de tranquilidade, por uma imobilismo das nossas, eu não vou dizer das nossas autoridades, porque o Estado fez sua parte, levou até as cidades, os municípios, os meios de que podia. Recursos de Brasília complementaram, mas a ação comunitária foi deficiente. O problema agora é que a dengue atingiu a nossa capital. São 4 casos que foram contraídos aqui na cidade, que a gente chama de autóctones. Então, são desde crianças até adultos, e isso é algo extremamente preocupante. Mais uma vez, Florianópolis, capital do estado, a cidade que mais atrai, uma das que mais atraem turistas no Brasil, e nós temos que redobrar, assim como em outras cidades, a presença da população organizada, porque não adianta apenas você pegar e botar uma faca nas costas dos agentes comunitários de saúde e, enfim, das pessoas contratadas. Você tem que mobilizar a população, você tem que mobilizar a sociedade organizada. Em 2017, para vocês terem uma avaliação da gravidade, em 2017 eu fui secretário de saúde e o pessoal da vigilância disse, olha, tem essas cidades aqui, eram 12 cidades, que estão despontando em número de focos, cidades consideradas infestadas pelo Aedes aegypti. O que eu fiz? Eu peguei a turma pesada da DIV, saímos
no carro e fomos em caravana, tanto para o oeste como aqui para o litoral. Continua o mesmo problema, né? Aqui, as cidades litorâneas, principalmente a cidade de Itapema, que é uma cidade importante para nós, turística, e também lá no oeste, Xanxerê, Chapecó, Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste. Então, o que a gente pontou? Pegamos os prefeitos, os secretários de saúde e as regionais de saúde, olha, vamos redobrar os nossos esforços e a criatividade das autoridades públicas, a capacidade de mobilização que cada um vai dizer se o esforço valeu a pena ou não. E isso é medido como? Cientificamente, através da coleta através de pontos em que se monitoriza o número de mosquitos espalhados em determinada região. Então, realmente, nós temos que redobrar a nossa vigilância e atuação e, principalmente, trazer para si a responsabilidade do prefeito e das autoridades sanitárias para que se dê um fim nesse problema. Por favor, deputado. Deputado Vicente, o relato de quem viveu a situação da qual o senhor está aqui nos expondo e a preocupação que ela é muito válida. Em Pinhalzinho, nós tínhamos uma cidade extremamente limpa, com a vigilância atuando. E onde nós fomos descobrir que estavam os focos, não era na área de pobreza, não era nos baldes, não era no chão, era no alto dos prédios. Eram calhas mal colocadas, ou as lajes dos prédios que acumulavam água, caixas d'água de prédios, de edifícios que o vento havia levado a tampa, estava a caixa lá, a água toda do prédio exposta. Então, isso realmente mostra que a forma como se combate o Aedes aegypti, ele precisa ter uma maneira de você chegar realmente a todos os lugares, porque as pessoas costumam olhar para baixo e não olham para cima, né? E também, na época, talvez Pinhalzinho e Itajaí foram os únicos municípios que agiram com clareza na informação dos dados, porque a gente sabia de muitos municípios que tinham grande quantidade de pessoas com dengue, mas que relatavam gripe, febre e não tiveram a coragem de expor o real problema. E talvez por isso hoje a gente ainda enfrente isso, porque aqueles que esconderam o problema lá atrás agora estão sentindo ele na prática. Eu tenho que dar aqui a mão à palmatória que a comunidade de Pinhalzinho foi talvez a mais eficiente no estado. Você vê uma cidade que muitos acabam não conhecendo, uma cidade cheia de faculdades, é uma comunidade extremamente mobilizada lá no oeste e que realmente fez uma redução violenta, porque foram atrás. A capacidade da cidade, a sociedade organizada foi atrás e viu que estavam procurando em local errado. Isso é problemático também na cidade de Itapema, em cidades de balneário, onde muitos estabelecimentos, e principalmente os prédios, ficam fechados, em grande parte por causa dos veranistas, enfim. Então, nós temos que nos mobilizar. Nós, certamente, dentro da Comissão de Saúde, nós tornaremos a tocar nesse assunto, porque eu acredito, tenho certeza, de que é um assunto de alta relevância social, da alta relevância sanitária, e nós não podemos ter mais recordes negativos espalhados aí pelo Estado. Então, eu conclamo a cada um dos deputados que leve esse alerta para as suas regiões, para os seus mais conhecidos secretários de saúde, enfim, para que tomem as providências. O bicho ronda, né? O mosquito ronda até onde a gente não pensa que ele está, mas é através da criatividade, da sabedoria, da ciência, é que nós vamos combater. E, acima de tudo, com a falta de vergonha e com muito amor para dar, com trabalho realmente. A dengue, a gente pode dizer, onde não houve trabalho, onde praticamente vadio imperou, ali a dengue teve um índice alto. Onde houve trabalho sério, articulado, a dengue não ganha. É isso aí.
Orador inscrito com a palavra pelo tempo de até 10 minutos, deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentar o presidente, deputados, deputadas, fazer uma fala hoje em menção aos 11 meses do assassinato de Marielle Franco. Exatamente amanhã, 14 de fevereiro, nós temos 11 meses deste brutal, violento assassinato, que ainda não tem a autoria do crime, muito embora tudo leve a crer que são milícias do Rio de Janeiro envolvidas na política do Rio de Janeiro, mas o que nós esperamos é que, de fato, se identifique a autoria deste crime bárbaro, que foi uma execução, e que se respeite o pensamento divergente, democrático, e que se aprenda que nós temos uma Constituição de 88 que estabeleceu os marcos do Estado democrático de direito. Portanto, a partir desta Constituição de 88, calar a voz de um parlamentar diferente, de concepções revolucionárias para alguns costumes reacionários, pode significar o não aceite, mas jamais significar o assassinato. E quero falar que a morte e o assassinato pelas milícias do Rio de Janeiro, desta grande mulher lutadora, que vem da periferia, da pobreza, das favelas, da favela da Maré do Rio de Janeiro, tem muito a ver com o assassinato de milhares de mulheres nesse país. Todos os dias, em média, no nosso país, nós temos 2 mulheres assassinadas, um feminicídio a cada 12 horas. O Brasil concentra 40% dos feminicídios cometidos na América Latina. 40%. Até o dia 21 de janeiro, agora, deputada Ada, foram registrados, neste ano, 109 casos de feminicídio somente em 2019 aqui no Brasil. 109 casos. Aqui em Santa Catarina, nós fechamos o ano passado com 43 mulheres assassinadas, uma média de 3 feminicídios por mês. O assassinato foi identificado em 33 cidades catarinenses. No topo de quase todos os casos, nós temos a capital, Florianópolis. Isso sem mencionar os casos que acabam registrados pelo poder público como homicídio doloso contra a mulher, e não como feminicídio. No ano passado, ainda anterior, aliás, no ano retrasado, anterior ao ano passado, Santa Catarina acumulou 50 feminicídios, média que quase uma mulher assassinada por semana, colocou Santa Catarina como o 2º estado mais violento para as mulheres no Brasil. Entre 2 anos, 2017 e 2018, o número de feminicídios diminuiu de 50 para 43. Porém, segundo a delegada Patrícia Dávila, aqui de Santa Catarina, que coordenou as delegacias de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso, as DPCAMs, todos os outros índices aumentaram assustadoramente em nosso estado. Quero trazer aqui para os telespectadores e para os nobres deputados, e eu logo concedo uma parte aos meus nobres colegas, que nós tivemos em Santa Catarina, neste período, de 2.958 registros de ocorrência de estupros em 2017, passou para 3.948 em 2018.
As lesões corporais dolosas contra as mulheres passou de 2017 para 2018, de 20.860 para 21.147 em 2018. Na justiça aqui do nosso lado, a justiça catarinense, tem 36 mil processos em andamento envolvendo violência doméstica. Segundo dados do Poder Judiciário, só não é maior do que um crime em Santa Catarina, os crimes relacionados ao tráfico de drogas. Depois do tráfico de drogas, deputados, aqui o que mais acontece é violência contra a mulher. Santa Catarina também, paralelo a isso, foi um dos últimos estados da federação a assinar somente em 2009 o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, um pacto nacional com várias diretrizes e que esta casa participou assiduamente na cobrança da assinatura deste pacto. Eu quero lembrar aqui de todas as audiências que a gente fez, inclusive esta casa, deputada Marlene, dia 8 de agosto de 2017, eu presidi a bancada feminina, nós chamamos todas as entidades e instituições, e com exceção do Poder Executivo, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, menos o Poder Executivo, todos os demais órgãos assinaram o pacto. Aqui em Santa Catarina, somente tivemos a assinatura do pacto no final do ano passado. Concedo-lhe uma parte, deputado Alba. Deputada Carminati, parabéns por trazer este tema à Assembleia de suma importância, e os índices de violência à mulher realmente são absurdos. E eu posso dizer isso daí porque trabalhei como 10 anos como oficial de justiça, lotado na comarca de Blumenau. E realmente o que nós víamos, né, trabalhando, eram verdadeiros absurdos. Não foram nenhum nem dois casos em que tirávamos os agressores de casa e eles retornavam ao lar, muitas vezes por causa da legislação fraca, que diz apenas para não se aproximar da mulher, mas é um recado vazio da lei, sem uma medida efetiva que propicie realmente a segurança da mulher. Outro ponto fundamental, que deve ser trazido à baila também, é o fortalecimento da rede Catarina, feito pela Polícia Militar. Em consonância com o Poder Judiciário de Santa Catarina, pode ser fortalecido muito, sim, e pode salvar muitas vidas aqui no nosso estado. Parabéns pelo pronunciamento. Quero, inclusive, reforçar esta última fala do deputado, porque, na ocasião, a deputada Marlene estava aqui, lembra? Além da audiência, nós fizemos um seminário e, na mesa de exposição, colocamos a Rede Catarina, com a experiência de Chapecó, da PM de Chapecó, que fez uma exposição belíssima. Se não me falha a memória, a Tenente Deise fez uma apresentação, expondo o quanto a Polícia Militar também estava dentro dessa estratégia da rede de atendimento à Lei Maria da Penha, porque os equipamentos públicos, a exemplo da segurança pública, deputada Ada, precisam funcionar, e precisam funcionar em rede, porque o problema da violência não é o problema da mulher, é o problema da sociedade, que respira uma cultura extremamente autoritária e machista. E isso a gente vai coibir como? O homem sabendo que ele não é dono da mulher, ele não pode bater na mulher, e se ele fizer isso, ele terá que responder, o Poder Judiciário agindo, e nós empoderando as mulheres para que as mulheres tenham independência econômica, condições de se colocar na sociedade e também reagir a toda essa situação, né, que envolve toda uma cultura extremamente machista, preconceituosa e que enxerga a mulher para alguns lugares na sociedade. Deputada Marlene. Eu quero aqui manifestar minha admiração pela sua atuação sempre tão contundente
nessa questão da violência contra a mulher. Quando eu estive à frente da coordenação da Escola do Legislativo, tivemos a oportunidade de fazer alguns seminários em conjunto, mas sempre com a sua participação, com a sua condução, e quero aqui me solidarizar com esse tema e dizer que eu vou ser uma parceira sua, como também a deputada Ada e as demais deputadas, a Paulinha e a Ana Carolina, para defendermos, para buscarmos alternativas para defender as mulheres contra essa violência, buscar a humanização também desses atendimentos, né, tanto na polícia quanto na justiça, porque isso também é uma questão muito importante, que as mulheres não se sentem à vontade para fazer, né, para buscar esses espaços e denunciar. Então, acho que tem uma série de alternativas que, em conjunto, a gente pode construir. Mas o que eu gostaria aqui é de parabenizá-la pela sua atuação sempre muito presente, muito contundente a favor das mulheres. Parabéns. Ok. 30 segundos para concluir, deputada. Eu gostaria de conceder uma parte ao deputado Gessé. É possível ter um tempo maior? Nós já estamos entrando no horário dos partidos políticos. Fica para outra hora. Então, agradeço a oportunidade e quero reforçar aqui a necessidade da prevenção, da assistência, proteção e garantia dos direitos das mulheres no combate à impunidade aos agressores. É isso que eu gostaria de deixar, então, como mensagem final. Horário dos partidos políticos. Em primeiro lugar, o bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Consulto o líder do bloco para ver quem vai usar a palavra. Deputado Altair Silva, Vossa Excelência. Quer dividir? Tá ok. Meu muito boa tarde, senhor presidente. Meu boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, assim como da Rádio Digital. Venho à tribuna da tarde de hoje para falar sobre o leite. O leite, todos nós conhecemos, ele está na mesa de todos os catarinenses e todos os brasileiros todos os dias. O leite é indispensável para a vida humana e é um dos produtos mais consumidos. Santa Catarina, há 20 anos atrás, não era referência na produção de leite. E hoje Santa Catarina já ocupa um lugar de destaque, sendo o quarto maior produtor de leite do Brasil, e sendo que o estado de Santa Catarina tem um dos menores territórios do Brasil. E nós somos o quarto maior produtor. E a região oeste, a região que nós representamos, é a região maior produtora de leite. E nos últimos dias nós tivemos uma avalanche, deputado Mauro de Nadal, de pedidos de produtor pelo governo federal ter retirado a taxa antidoping. O que é essa taxa antidoping que fala? É uma taxa porque em todos os países do mundo, principalmente a União Europeia, produz o leite com altas taxas de subsídio, fazendo com que o leite, como é um produto essencial, tenha um custo mais baixo nesses países. E com a retirada da taxa antidoping, o Brasil perderia condições de competir, o nosso mercado interno passaria a ser invadido pelo leite internacional. O que ocorreria com isso? A nossa agroindústria, a agricultura familiar, a produção de leite perderia a competitividade total e, com isso, o setor produtivo acabaria quebrando. Uma vez quebrando os produtores de leite e as agroindústrias do leite, automaticamente nós não vamos ter mais produtores. E se isso ocorresse, certamente nós ficaríamos refém de comprar o leite no mercado internacional, pagando aí sim ao preço que eles quisessem vender para nós. Felizmente, nós apresentamos uma moção a essa casa, pedindo para que o presidente da República revisse
essa decisão do ministro da Economia de retirar a taxa antidumping. E nós ficamos felizes porque de ontem para cá, né, com a participação de várias entidades a nível de Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se sensibilizou com o que poderia afetar a economia do Brasil, especialmente de Santa Catarina, de vários estados produtores de leite, e a mesa dos brasileiros decidiu manter a taxa antidumping e tem o compromisso de até amanhã, quinta-feira, né, fazer a taxa antidumping voltar. Evidentemente que nós não devemos te acomodar com isso, porque se na avicultura e na suinicultura nós temos grandes taxas de excelente resultado e poder de competitividade, deputada Marlene, Vossa Excelência está pedindo uma parte também? Então, por gentileza, deputada Marlene. Muito obrigada, deputada Altair. Eu só gostaria de falar que realmente foi muito importante o presidente da República rever essa situação da taxa antidumping, porque nós que somos, eu sou de Itapiranga, né? E lá é uma região essencialmente produtora essencialmente de leite. Hoje a maior parte dos agricultores lá sobrevivem e vivem, né, da economia da produção do leite. Então essa seria no final de semana passado eu fui para lá e a maior preocupação das pessoas lá, em todos os lugares que eu fui, foi essa, de que, de alguma forma, a gente pudesse contribuir. Então, parabenizo pela sua moção e manifesto aqui também minha alegria em saber que o país respeita esse setor produtivo tão importante do nosso Estado. Muito bem, deputada. Muito obrigado. Deputado Fabiano da Luz. Meu nobre amigo deputado Altair, apenas complementando um pouco, o cálculo feito do leite produzido em Santa Catarina, do custo, hoje o custo mínimo do leite está em média R$ 1,28. 40 centavos é só para a caixinha, que aí é um outro debate que nós precisamos fazer, que o leite, para ser vendido hoje, e aí é uma questão da vigilância, tem que estar nessas caixinhas. Em outros países a gente vê leite sendo vendido em garrafa PET, enfim, em outros materiais. Mas aqui ainda é a Tetra Pak, 40 centavos só a caixinha. Então isso realmente torna uma dificuldade do nosso produtor em conseguir ser competitivo, por exemplo, com o Uruguai, que é nosso vizinho, em que 5% do leite que o Brasil traz de fora vem do Uruguai. E nós aqui, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, tem dificuldade de competir, porque aqui no Uruguai também o governo dá incentivos para o produtor de leite, que aqui nós não temos em Santa Catarina. Muito bem, deputado Fabiano. Eu quero agradecer a decisão do nosso presidente Jair Bolsonaro de rever essa taxa antidumping, e sei que o setor da bovinicultura leiteira, juntos vamos ter que criar alternativa para sermos tão competitivos como é a avicultura e a suinicultura. Deputado Nazareno, a palavra está com Vossa Excelência, nós combinamos de dividir o horário, até exceder um pouquinho, peço desculpa. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Quero cumprimentar, no meu primeiro pronunciamento dessa casa, o meu grande amigo, Mauro Daudar, como está presidindo esse plenário. Quero cumprimentar a cada um da mesa e também cumprimentar as nossas grandes deputadas, as 5 deputadas desta casa e os 34 deputados. Eu estou muito contente, faceiro, por estar junto com essas pessoas que tornam esse plenário muito bom. Pessoas capacitadas, pessoas muito experientes, e aí que eu estou aqui para fazer parte junto com esses deputados. Quero aqui parabenizar o nosso bloco, que nós ainda hoje formamos uma reunião muito boa, e quero dizer a vocês
Eu sou um iniciante na Assembleia Legislativa. Eu até pensei que já tinha pendurado a chuteira, mas o dever foi me buscar para concorrer mais uma eleição. São essas que eu fiz 6 mandatos de vereador, 1 mandato de vice-prefeito. Eu sou de Palhoça, sempre sendo um representante de um município que era uma cidade dormitória e hoje é a cidade que mais cresce em Santa Catarina. Quero dizer aos meus colegas deputados, deputado palhocense teve 2, saudoso Ivo Silveira e hoje Nazareno Martins. Mas isso faz parte da vida pública. Fui sempre político de fazer o dia a dia na minha comunidade, atender muito bem aquelas pessoas que dependem da gente. Realmente, fazer política com esse tom de ajudar o ser humano, por isso que eu vim para a Assembleia para ajudar os catarinenses. E aqui quero dizer a todos que estou realmente para dar o meu apoio, o meu voto em todos os interesses do cidadão catarinense. Mas quero estou um pouco indignado, como cidadão natural de Palhoça, fazer um desabafo sobre a mobilidade urbana da BR-101. Meus caros deputados, em 1970 foi inaugurado a BR-101. E naquela época, eles já fizeram a BR em cima da cidade de Palhoça. A BR passou do centro da cidade a menos que 300 metros. Já fizeram um assassinato com o nosso município. E hoje, meus caros deputados, eu saio de casa, para chegar aqui eu levo no mínimo 1h30. Isso está matando. Eu tenho amigos que trabalham aqui e dizem assim, deputado, se você me conseguir um emprego na Palhoça, eu ganho em Florianópolis R$4.000. Se tu me arrumar um de 12, eu fico na Palhoça. Que eu não aguento mais de trabalhar em Florianópolis. Vejam vocês, a mobilidade é tão grande, que nós temos 2 vias em Palhoça. Uma vai de sul a norte e a outra vem de norte a sul. A de sul a norte, nós temos 8 quilômetros para entrar no município de São José. A BR para toda a cidade, porque todo mundo quer ter uma válvula de escape por dentro de Palhoça. E aí, gente, eu posso dizer e garantir a vocês que eu moro bem no centro. Tem dia que eu saio de casa e não posso voltar mais em casa. Porque se eu voltar, eu levo 1 hora para chegar em casa. Que estou dentro da Palhoça. Imagine vocês. 30 segundos para Vossa Excelência concluir. O cidadão palhocense, que tem que levar o seu filho no colégio, ou ir ao supermercado, ou ir a qualquer tipo, ele não sai de casa, gente, porque ele leva mais tempo. E isso começa. Imagine um motorista de táxi, que tem que ser rápido para fazer essas coisas, não anda mais. Então, gente, nós temos, e peço o apoio de todos esses deputados, para que nós fizemos.
Essa presidência registra com muita alegria a presença do prefeito de Iraceminha, Jean, e também dos vereadores Alda, o vereador Pelé e o vereador Tumeleiro. Sejam bem-vindos a esta casa. O horário dos partidos políticos, pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Eu também peço a palavra aqui para cumprimentar o vereador Titi de Orleans, o Edson Ribeiro, obrigado pela visita aqui. Também cumprimento aqui o vereador de Campo Belo do Sul, Claudinei Ribeiro da Silva. Obrigado aí pela visita daí, fiquem à vontade aí. Pela ordem, deputado Maurício Skudilark. Senhor presidente, para registrar também a presença dos vereadores do município de Campo Poerê, o Robson Ramos, Adelir Bussolaro e o Roque Melo, desde ontem estavam aí em reuniões, verificando em alguns órgãos federais, inclusive, e acompanharam aqui, estão trabalhando junto com todos nós a questão da proteção do leite, do produtor de leite de Santa Catarina. Então, registrar e reconhecer o trabalho que eles fazem também lá no município de Campo Herê. Obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra o Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB, PSC. Pelo tempo de até 15 minutos, com a palavra o deputado Milton Alves. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar todos os colegas parlamentares, cumprimentar todos que nos acompanham. E dar as boas-vindas aqui ao nosso prefeito de Vitor Meirelles, prefeito Bento, que é o nosso presidente da Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí, também o prefeito Oscar de Pouso Redondo, que nos acompanha aqui, sejam bem-vindos, vereador Jaison de Vidal Ramos, vereador Claudinei, nosso amigo Corvo lá de Campo Belo, e cumprimentar a todos que nos acompanham nesse momento. Senhor presidente, hoje foi um dia de bastante trabalho, deputado Nazareno, que ultrapassou a hora do almoço. Nós vivemos lá no Alto Vale, principalmente, nesse verão, nessa temporada de verão, um dos maiores problemas, deputado Sopelsa, de queda de energia nos municípios já visto até então. E isso fez com que todos nós nos mobilizássemos. Hoje, eu, juntamente com o deputado Gerry, com o deputado Maurício Skudilark, deputado Ismael dos Santos, deputado Volney, mesmo lá do Sul, foi lá representar o deputado Chiodini, e participamos de audiências com o diretor da Celesc, com a cidade de Apiúna. Deputado Ismael, nós nunca vimos isso, né? Nunca vimos isso. E eu me preocupei quando o prefeito, o vice-prefeito Marcelo, deputado Altair, disseram: Milton, nós vamos lotar um ônibus porque a comunidade quer ir toda para Florianópolis. Eu não tinha visto isso, eu fiquei até preocupado. E chegamos lá, e aí a gente percebe, deputado Ricardo Alba, como é importante ouvir o cidadão. A Celesc não tinha noção da gravidade do que acontece e o que aconteceu nessa temporada no município de Apiúna. O nosso Alto Vale, ele é hoje um dos maiores polos de reflorestamento do estado de Santa Catarina. Somos todos pequenas propriedades que o pessoal vai saindo para trabalhar nas empresas, abandona a roça, vai lá o homem da cidade, compra as terras e enche de árvore. Árvore embaixo da rede elétrica, árvore no lado da rede elétrica, árvore de tudo quanto é jeito. E com as tempestades que nós tivemos, deputado Maurício, esse ano, as cascas do eucalipto chegaram a deixar uma comunidade de Apiúna 12 dias num mês sem energia. Um absurdo. Então, falta estrutura para dar conta de ir lá religar uma bisnaga lá que caiu, né, para limpar. Tem o problema da regulamentação da lei que nós fizemos aqui na Assembleia, que não resolve tudo, mas já ajuda e daria condições para a Celesc poder entrar nas propriedades e fazer as podas, mas que ainda não foi regulamentada.
é um pedido que nós fazemos aqui para o governo do Estado, que faça urgentemente a revogação dessa lei. E os relatos das pessoas fizeram com que o diretor de distribuição, o Vitor, se sensibilizasse e anunciasse as medidas imediatas para que aquilo lá fosse resolvido. Deputado, permita uma parte. Pois não, deputado. Eu estava só concluindo o raciocínio, aí ele concedeu a parte, que Vossa Excelência participou conosco dessa audiência. O seu raciocínio vai longe, eu sei disso. Deputado, eu acho que foram dois momentos. Ontem, com o governador Carlos Moisés, quando nos falava, e até com certo brio, de que a Celesc será a maior distribuidora em qualidade do país, e torcemos para isso. Sem dúvida. Outro foi o fato de hoje ver mais de 50 agricultores num desespero, numa angústia. Mas o que me chama a atenção, deputado Milton Alves, e Vossa Excelência está de parabéns por ter capitaneado essa audiência, é de que essa casa aprovou, no ano passado, mais de 1 bilhão de financiamento para a Celesc. E a pergunta que fica é o que, efetivamente, o que está se fazendo com esse recurso, para que possamos dar a resposta às demandas do Estado de Santa Catarina. Não é possível que a gente continue testemunhando o que testemunhamos nessa manhã lá com o diretor de distribuição da Celesc. Bem lembrado, deputado Maurício, já vou lhe conceder a parte também, deputado Maurício, lembrou isso hoje lá na reunião, e um dos investimentos necessários, além da substituição das redes monofásicas por trifásicas, é as redes com o fio encapado, né, que evita com que qualquer casca de eucalipto interrompa a energia, faça cair o disjuntor e fica lá os agricultores e os cidadãos sem energia. Deputado Maurício. Eu sei que é o precioso horário dos partidos aí, mas eu não poderia deixar de registrar lá, estavam os prefeitos, a prefeita Chica, eu acho que foi citado por Vossa Excelência, e eu recebo toda semana 2, 3 ligações do município de Salete, de Dona Ema, de falta de energia elétrica. E como bem lembrou o deputado Ismael, nós aprovamos aqui o empréstimo de 1 bilhão para a Celesc, na esperança de não ver mais isso no século XXI aqui em Santa Catarina. Fiquei um pouco decepcionado, porque eu vi que é reunião e não resolve. Ou vão ter que fazer aquilo que fizeram lá numa comunidade de Salete, como eles disseram, desligaram a energia e os moradores foram lá cortar as árvores. Foram lá e cortaram todas as árvores. Tem que substituir a fiação por esse cabo encapado, que é 4 vezes mais caro, mas pela peculiaridade da região tem que utilizar o cabo. Então, parabenizar a Vossa Excelência, que teve a iniciativa, junto com todos os deputados lá da região, para debater esse assunto. Mas é inadmissível que a Celesc ache que é normal. Eles estão preocupados, deputado Mauro, que deu muito raio, muita chuva esse ano, mas isso vai dar sempre. Nós não podemos ter um Estado com uma empresa dessa que fica dependendo de chuva e raio para ter luz ou não ter luz. Então, parabéns pela reunião. Acho que soluções vão sair, nem que seja desligar e a comunidade ir lá e resolver o problema da poda lá, né? É isso aí. Deputado Gé, Vossa Excelência participou da reunião também, ele concede uma parte com muito prazer. Deputado Milton, só tenho que parabenizar o amigo, é a nossa região, independente da sigla partidária, pensando no bem comum da comunidade. Então, a sua iniciativa de Vossa Excelência foi muito oportuna, parabéns. Lá estavam prefeito da cidade onde eu nasci, da cidade onde meus pais moram, da cidade onde eu moro. Então, foi muito importante essa sua atitude e eu parabenizo Vossa Excelência por isso e conte com a gente. Eu acho que a gente, formando essa união aqui, a gente vai, com certeza, fazer o melhor para a comunidade e para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gé. Estavam os prefeitos de Ibirama, de Presidente Getúlio, de Vitor Meirelles, de José Boatê, de Salete, tamanha a importância do problema que nós enfrentamos. E
eu acredito que nós todos sensibilizamos o diretor, e eu disse a ele, deputada Ada, a senhora sabe disso, no serviço público o dinheiro é um só. A gente não faz tudo, mas tem que fazer o que é prioridade. Isso é uma prioridade, né? Então, saímos de lá com o compromisso do diretor Vitor, o qual nos atendeu muito bem, e nós vamos acompanhar para que, de fato, isso aconteça. Tivemos também na Casan, na tarde de hoje, deputada Ada, lhe concedo a parte. O seu pronunciamento está excelente nos termos das coisas que estão acontecendo. Mas, deputado Newton Alves, o senhor agora falou de uma série de municípios, né, que, claro, tem toda a razão de falar, o senhor está na frente do movimento, mas fica no interior. Agora, imagina aqui em Florianópolis, que se diz turística, era toda hora, 5, 6 horas sem energia. Não sei se o senhor frequenta as redes sociais, mas deve frequentar. Era um escândalo, era aqui no centro, era nas praias, todo mundo reclamando. Isso é um absurdo, o porquê disso? Lá, né? E aqui... Aqui não tem árvore, né, para desligar a energia. Não tem. Aqui é falta de planejamento, não é? Nas subestações e não no é? sistema de distribuição. E foi para isso que nós aprovamos o financiamento para a Celesc aqui. E nós temos o direito de cobrar que isso aconteça. Claro. Né? Obrigado Parabéns. pela sua parte. E tivemos na Casan com o presidente Zanotto, deputado Gerry, porque a cidade de Lontras, lá estava a vereadora Amélia conosco, a cidade de Lontras fica sem água todos os dias. É um caso sério. Então, há 2 anos atrás, foi decidido colocar lá uma cisterna de 100 mil litros numa comunidade. 2 anos atrás. Abril é para ficar pronta. No ano passado, foi decidido que tinha que fazer um outro reservatório de 500 mil litros no centro da cidade, porque todo dia sem água. Ainda não foi feita a licitação. O presidente Adriano se comprometeu, antes de deixar a Casan, na próxima semana, que o edital vai estar na rua. Estamos torcendo para que de fato aconteça. Mas tem também mais lá um problema grave. A água vem de Rio do Sul. E a rede é antiga, fura todo dia. E Lontras, além de não ter reservatório, não tem rede de distribuição, fica sem água todos os dias. Essas são as coisas básicas que o governo tem que cuidar. Então, fica aqui o nosso registro, né? Tivemos excelentes reuniões e muito bem atendidos pela equipe de governo, temos que ressaltar isso. Assim como fomos também, nessa manhã, ao secretário da Casa Civil, secretário Douglas, que foi muito solícito, desde a reunião que tivemos ontem à noite, do bloco com o governador, que ele participou, e nós demos algumas sugestões. Uma, deputada Marlene, que falamos ontem exaustivamente, sobre essa questão da revogação do aumento de tributos da cesta básica e dos produtos, principalmente do agronegócio catarinense, que vão tirar a competitividade do nosso Estado, além de outros setores. E o governador ontem nos demonstrou uma preocupação que ele não poderia, segundo a informação da Secretaria da Fazenda, não poderia assinar um decreto revogando, porque teria que ser projeto de lei, não cabe mais, enfim, um imbróglio danado. Eu hoje fui me certificar disso e levei a informação para o chefe da Casa Civil, disse, olha, você por favor verifique, porque sempre foi assim e pode ser feito, tanto é que o governo, no final do ano passado, fez esse decreto mudando as alíquotas de imposto para cima. Esse governo que aí está pode fazer um outro decreto botando as alíquotas para baixo. Mudança de alíquota se faz por decreto, sempre se fez por decreto. Então, é possível fazer, deputado Ricardo Alba. E eu fiz um apelo, hoje de manhã novamente, para o chefe da Casa Civil. Peça para o nosso governador Carlos Moisés, ele fazer esse ato. Porque é ele que tem que fazer. Porque foi o seu secretário, que é hoje seu secretário da Fazenda, que fez esse ato no final do ano passado. Não pode deixar para nós aqui na Assembleia fazermos isso. Ele tem que fazer.
E eu falei ontem aqui da preocupação. 31 de julho é o prazo de convalidar os incentivos dos estados brasileiros lá no CONFAS. Quem botou, botou. Quem não botou, não vai botar mais. Porque daí não tem mais unanimidade para fazer isso. Então, o prazo é 31 de julho. E se nós temos um plano de incentivos que possamos divulgar para toda a sociedade catarinense, para todos os investidores do Brasil que queiram aqui investir, isso não pode ficar a quatro paredes. Isso tem que ser público, isso tem que estar lá convalidado no CONFAS, nós devemos saber disso, e isso tem que ser debatido com a sociedade catarinense, com os produtores e os investidores catarinenses, com essa Casa Legislativa que vai ter a obrigação de fazer aqui a convalidação em leis. Por isso, fica a necessidade de nós trabalharmos, Poder Legislativo, Poder Executivo, no sentido de corrigir certos rumos, mas principalmente de não prejudicarmos o povo de Santa Catarina e muito menos, deputado Mauro de Nadal, o nosso modelo econômico catarinense, que é cantado em verso e prosa para todo o Brasil. Muito obrigado. Pelo tempo de até 6 minutos, com a palavra o Partido dos Trabalhadores. Pela ordem, presidente. Ouço o deputado João Amin. Só para fazer o anúncio da presença dos vereadores Ademir Freitas e a Milena da Silva, que nos prestigiam e vêm lá de Ponte Serrada. Muito obrigado pelas suas presenças. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Scudilarc. Só queria também fazer o registro da presença na casa da comissão do Simpol, que acompanha aí o Fauner, enfim, toda a equipe aí, não vou citar todo mundo aqui, que acompanha os projetos junto à Assembleia Legislativa em defesa da categoria dos policiais civis do Estado. São muito bem-quistos, sociedade catarinense reconhece o trabalho que representa, e eu sempre tenho dito, temos que valorizar a polícia, valorizar a segurança. A polícia é a última barreira antes do caos social. Então, fortalecimento da instituição é muito importante. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra o deputado Neudi Sareta. Senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, nesses primeiros dias de sessões legislativas desse mês de fevereiro, esta Casa tem debatido uma série de assuntos importantes para Santa Catarina, e eu venho também fazendo esse debate, apresentando uma série de proposições, e hoje, na tribuna, quero abordar mais uma vez esse assunto que tem sido objeto de grandes preocupações, que é a questão da carga tributária, especialmente a questão do aumento do ICMS. Tributária que se estabeleceu ao longo dos anos no Brasil, independente dos governos, de Estado, de governo A ou de governo B, ela precisa de regulamentação e de um freio. Agora, os ajustes que precisam ser feitos, eles não podem ser feitos exatamente no prato que mais atinge o brasileiro, no prato do arroz, do feijão, da comida, daquele que mais precisa. Acredito que há uma série de margens para que se possa fazer esse ajuste tributário e não começar exatamente em cima daquele mais necessitado. Aliás, quando nós fizemos o debate aqui também
da questão ontem e nos dias anteriores da taxa de dumping relacionada ao leite. Obviamente que nós sabemos que a Europa tem um grande estoque de leite em pó e quer desovar isso, mas ele não vem aqui para o consumidor brasileiro a preço menor. Ele virá favorecer as importadoras, especialmente as grandes empresas, como exemplo a Nestlé, e por outro lado, na ponta, vai prejudicar o nosso pequeno agricultor que tem sofrido para se manter na produção. Então, essa política tributária, seja a nível nacional ou a nível estadual, ela tem que ser ajustada sim, mas não pode ser levada em conta e que o ajuste tem que ser em cima exatamente do pequeno, em cima dos produtos do dia a dia da mesa do consumidor. Por isso, a revogação desse decreto se faz como uma medida necessária, urgente, antes que ele entre em vigor, já que vai entrar em vigor em abril, até o mês de abril, mas quanto antes é preciso se achar uma alternativa para resolver isso, e nós também estamos empenhados no sentido de que essa medida seja revisada pelo governo para não prejudicar mais ainda os catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo tempo de até 13 minutos e 30 segundos, com a palavra o MDB. Deputada Ada De Luca fará uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares, senhores e senhoras, público que nos assiste pela TV AL e ouvintes da Rádio Alesc. Mais um mandato se inicia. Neste ano de 2019, eu completarei 70 anos de vida. Lá na frente, vocês sabem a razão dessa revelação. Uma vida pautada na luta por democracia e igualdade de direitos. Iniciei minha vida nesta luta ainda menina, lutando pela liberdade de meu pai e de tantos outros presos políticos e companheiros da época. Já são mais de 5 décadas, meio século de lutas. Foram vitórias, mas também foram derrotas, mas jamais desisti. No próximo mês, celebraremos mais um 8 de março, Dia Internacional da Mulher. São tantos anos de luta por mudanças, conquistas de direitos, muitas conquistas comemoraremos e comemoramos, mas infelizmente a velocidade das mudanças nas questões das mulheres é muito lenta, a passo de tartaruga. Somente em 1962, quando eu já era uma adolescente, aprovava-se o Estatuto da Mulher Casada. Estatuto esse que modificou o Código Civil para que as mulheres casadas, legalmente, tornarem-se economicamente ativas, sem necessidade da autorização do marido. Pasmem, senhores e senhoras, a minha mãe, para trabalhar, teve que ter autorização do meu pai, para trabalhar fora de casa, que dentro de casa era escravidão mesmo. Foi apenas com a Constituição de 1988 que as mulheres obtiveram a igualdade juridicamente plenamente conquistada. Em 1988, senhores, eu já tinha 2 filhas, a mais velha já na universidade, a mais nova já estudando para o vestibular. Foi somente no ano de 2012, quando nasceu a minha segunda neta, uma menina, que o termo pátrio poder foi substituído por poder familiar. Somente em 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha.
Em 2006, o ano que eu fui eleita. Façam as contas e vejam as caminhadas lentas, super lentas. Como coordenadora da bancada feminina nessa casa, também na presidência da Comissão de Direitos Humanos, vislumbro muito trabalho pela frente, viu, colegas? Os números da violência contra a mulher são alarmantes. Em Santa Catarina, números trágicos, vergonhosos, certamente reflete a maior facilidade ao acesso aos canais de denúncia. Precisamos garantir e ampliar esses canais de denúncias. Precisamos falar de feminicídio, sim, de abusos, sim, de desigualdade salarial, sim, de dupla e tripla jornada e da saúde da mulher, sim. Precisamos, sim, falar do feminicídio, para que se registre tais crimes como feminicídio e não como homicídio, Luciana. Somente assim poderemos elaborar políticas públicas de enfrentamento. Precisamos combater e prevenir o feminicídio, desde a infância, com meninos e meninas educados em igualdade e respeito mútuo. Precisamos investir na prevenção da violência, também através da educação das crianças e adolescentes. A preocupação com o feminicídio não deve ser apenas de nós mulheres, deve ser de toda a sociedade e organizada. Família nenhuma está livre de uma tragédia dessa, seja o nível social que for. Mas, quando uma mulher é assassinada e o marido vai preso, se tiver filhos e não tiver avós, os avós maternos ou paternos, eu pergunto, com quem ficarão essas crianças? Trata-se de um crime de ódio. Vale ressaltar que Santa Catarina ocupa a posição de liderança, como falou a deputada Carminati, em registros de ocorrência também espantosos em estupro. Há de se garantir mais celeridade nos processos. Há de se fortalecer as redes de apoio para que as mulheres consigam se libertar de situação de abuso. Há que se garantir o efetivo atendimento às vítimas nas redes públicas de saúde. Quando uma mulher sofre violência ou é assassinada, toda a família sofre. Em briga de marido e mulher, se dizia antigamente, quando eu era mais jovem, estranho não mete a colher. Estranho tem que meter a colher, sim. A colher, a concha, a pau, o que tiver na frente. E se meter, sim. O feminicídio é a maior violência contra a mulher, pois ele é negado o direito de viver, gente. Todos nós aqui temos filhas. Todos nós aqui temos netas, quer dizer, todos nós não, mas quem não tem vai ter, e não está livre disso, né? Entretanto, ao longo de nossas vidas, tantos outros direitos ainda nos são negados. A violência contra a mulher se percebe em tantas e tantas esferas que psicologicamente mulheres sofrem, fazem tratamento pela violência psicológica. A Constituição de 1988 veio para garantir a igualdade jurídica a homens e mulheres, mas basta olharmos em nossa volta para verificarmos que mais de 30 anos se passaram nessa casa e a nossa bancada feminina. Somos apenas 5 representantes femininas. E o maior número de representatividade tida até hoje, que somos nós 5 agora. Ainda é muito pouco. Precisamos de mais mulheres no parlamento catarinense. Será que somos menos capazes? Não acredito. Somos 40 representantes eleitos e apenas 5 mulheres. Isso dói para olhar, porque tantas guerreiras que temos por aí. E este baixo percentual de representatividade reflete-se também, deputada Marlene, em outras esferas. Repete-se na área empresarial,
né? Precisamos falar da representatividade, não só na política, em todas as esferas. Isso é o empoderamento da mulher, que é tão falado, principalmente em campanha política, até pelos nossos companheiros homens. Precisamos falar e termos também leis que consigamos aprovar aqui, transforme as práticas para que as novas leis acompanhem as mudanças da nossa sociedade. Nós, mulheres, não somos menos capazes. Muitas vezes somos incapacitadas de exercer plenamente nossas profissões, pois temos jornada dupla e muitas vezes tripla. Precisamos de creche, de escolas que garantam a educação e segurança de nossos filhos para podermos trabalhar tranquilas, de parceiros domésticos, casais jovens que dividam suas tarefas, compartilhem suas tarefas com as mulheres. As diferenças em representatividade em salário chega a ser absurda, muitas vezes no mesmo cargo. Nós temos reclamações diversas, não é, deputada Luciana, no gabinete. Além de serem violentadas, elas sofrem todo abuso de assédio para galgar, às vezes, um cargo em algum lugar. Além de sermos minoria em cargos de gestão, mulheres em cargos de gestão chegam a ganhar também o salário abaixo da média. Muitas mulheres são obrigadas a interromper suas vidas profissionais para criarem seus filhos. E muitas delas, pasmem senhores, não tinham vocação para a maternidade, mas foi psicologicamente uma maneira de prendê-las em casa. As mulheres interrompem 6 vezes mais as suas carreiras com as chegadas dos seus filhos. Quando, apesar de todas as dificuldades e obstáculos, as mulheres chegam em cargo de diretoria ou de salário, significativamente tem que ter a redução financeira e elas passam a receber menos. O número no Brasil são estarrecedores. Apenas 25% dos cargos de presidência nas empresas são ocupados por mulheres. E essa estatística eu estou fazendo de todos os países. Política de inclusão no mercado de trabalho se faz necessário para que essa diferença de representatividade seja diminuído. Seja diminuído num ritmo bem mais rápido. Estou há 50 anos nessa luta, porque é desde menina. E ainda há muito, muito que fazer, companheiras. Além das violências físicas, dos abusos, das desigualdades financeiras e profissionais, precisamos falar da saúde da mulher, que é muito importante. Uma preocupação que tem que ser também de toda a sociedade. Assim, como uma grande maioria dos casos ainda é a mãe que sai correndo do trabalho para socorrer o filho. O pai nunca pode. São muitas exceções que podem sair do trabalho para socorrer um filho. Muitas vezes prejudicando a sua carreira. Quando, porventura, a mãe adoece, toda a família sofre as consequências e tem sua rotina alterada. A mulher já sofre a violência financeira ao receber, muitas vezes, salário menor. E menor, consequentemente, tem menos condições financeiras para tratar de sua saúde. Enfrentamos um ciclo vicioso de sobrecargas e preconceitos. Precisamos garantir a atenção integral à saúde da mulher, isso é importantíssimo, não apenas no período reprodutivo. Ao longo de toda uma vida, as desigualdades geram maior encargos e adoecimento da mulher. Ainda falando no âmbito da saúde das mulheres, quero ressaltar a necessidade de treinar e capacitar nossos profissionais da saúde para que saibam reconhecer situações de risco sofrido pelas nossas mulheres e assim evitar mais tragédia, mais violência, mais humilhação que sofrem quando chegam para ser atendida. Pelas gerações futuras,
continuamos na luta pelo fim da violência contra as mulheres, por mais igualdade de oportunidade no mercado de trabalho, por mais apoio e acolhimento, mais saúde, mais dignidade. Iniciei a minha vida pública como filha, hoje sou mãe e avó. Um minuto, senhor presidente. Como mãe de 2 mulheres, avó de 3 meninas e, sobretudo, como sempre fui uma representante da mulher. E aqui, companheiros, ninguém nasceu de chocadeira. Gostaríamos de lembrar que todos nós temos a mulher que nos deu a vida, sempre na luta em favor da mulher. Pelo tempo de até 13 minutos e 30 segundos, com a palavra o Bloco Social Liberal PSL-PR. Pela ordem, deputado Pela Fernando. ordem, senhor presidente. Só saudando a vereadora Marli, do município vizinho de Joinville, que é Garuva, aqui presente. Seja muito bem-vinda, vereadora, representando as mulheres lá no nosso município de Garuva. Também o presidente do MDB de Garuva, o Cristiano. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, presidente. Seja bem-vinda. Com a palavra, o deputado Gessé Lopes. Senhor presidente, bom dia a todos, colegas. Me chamou a atenção alguns discursos anteriores de colegas. Primeiramente, parabenizar e agradecer a deputada Luciane Carminati, que, mesmo sabendo que possivelmente eu viria a ser um contraponto ao que ela discursou, e abrir para mim. Eu acho que a política é isso, Luciane, nós estamos aqui para debater e nunca levar para o lado pessoal, e eu acho que é assim que deve ser, e para isso que todos nós estamos aqui. Eu acho que muita coisa no Brasil, em todo o mundo, inclusive, mas aqui no Brasil em específico, Santa Catarina, tudo se pode resolver. Se pode resolver a questão da saúde, pode se resolver a questão da educação, pode se resolver muitas coisas de forma política. A única coisa que a gente não consegue resolver é quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde seres humanos, principalmente pela violência, principalmente por assassinatos. Então, eu sou um grande adepto da segurança pública e eu não concordo com nenhum tipo de assassinato, principalmente independente de ser mulher, independente de ser negro, muito menos por questões políticas, que isso fique sempre muito claro, até porque eu fui muito criticado alguns meses atrás, por uma postagem que eu fiz da vereadora Marielle, onde eu critiquei, na verdade, a conduta política que ela tomava, porque, para mim, como eu falei na postagem, eu chamei ela de chata. Eu acho que isso é um adjetivo comum, é uma opinião própria, e eu achava, pelas suas pautas vitimistas, essa é a minha opinião, eu dei minha opinião. Também falei que, após a sua morte, ela continuava sendo chata, mas não por ela, e nem desrespeitando o seu falecimento, o seu assassinato, mas pelas pessoas que usavam ela como bandeira para continuar a sua militância de vitimismo. Então, nunca quis desrespeitar a vereadora Marielle. Então, só para deixar isso claro, não pelo menos a sua morte. Então, deixar claro que somos todos a favor de que se tenha, assim, uma segurança pública e que se tenha, em casos de feminicídio, um agravamento realmente, e pode contar comigo para qualquer tipo de violência doméstica, que eu vou estar junto com vocês. Eu só peço para a senhora, se você depois, a Vossa Excelência, puder me passar o seu índice, porque você falou de um índice de feminicídio, ao qual me deixou um pouco intrigado, porque o feminicídio é quando a mulher morre, a mulher é assassinada por ser mulher. Então, a pessoa mata a ela por ser mulher, e não por uma violência doméstica, como no caso em 2016, que eu tenho aqui, que 61.619 pessoas foram assassinadas em 2016, e sendo que 4.657 foram mulheres. Não estou
diminuindo ou desqualificando, mas é que eu estou dizendo que o problema não é a morte da mulher, é a morte, é o assassinato como um todo. O problema é a violência no Brasil como um todo. Então, é só isso que me chamou a atenção, porque nós não podemos... Assassinato, mortes injustificáveis, não tem cor, não tem sexo, não tem nada que possa distinguir ou diferenciar. Morte é morte, assassinato é assassinato, e eu trato isso de forma coletiva, e sempre vão poder contar comigo em qualquer tipo dessas situações onde a gente precisa endurecer a segurança pública em Santa Catarina. Pode falar, Ana. Deputado, obrigado por me conceder uma parte. Eu gostaria de comentar também o caso da Marielle, porque assim como não houve nenhuma resolutividade para descobrir quem foi que cometeu as atrocidades contra ela, esse violento assassinato, também não sabemos ainda quem foi que cometeu a tentativa de homicídio contra o nosso presidente Bolsonaro. E é muito triste ver que existe uma certa indignação coletiva e uma comoção nacional, sempre com uma tendência aos supostos mártires de esquerda. E, nesse mesmo sentido, nós tivemos recentemente um deputado que se ausentou, inclusive renunciou, Jean Willis, referenciando denúncias, ameaças de morte. Esse mesmo deputado, o Jean Willis, foi ameaçado pelo mesmo grupo que desde 2013, ou seja, já vão aí 6 anos, tem enviado para mim, para Joyce Hasselmann e para o professor Olavo de Carvalho, também ameaças de morte, do mesmo nível até piores, no meu caso, com ameaças de estupro, assassinato da minha família, a mesma coisa com a Joyce e com o Olavo. E nós não vemos, pelo menos não vimos, no meu caso, nenhum tipo de solidariedade midiática, como temos visto no caso do Jean Willis, a mesma coisa na comparação entre a Marielle e o Bolsonaro. E ainda sobre o feminicídio, eu acredito que essa é uma pauta bastante relacionada ao marxismo interseccional, onde os crimes vão sendo agravados ou atenuados conforme a identificação da pessoa. Então, porque, de repente, só porque é mulher, a penalidade ou a pena deve ser maior, daqui a pouco porque é negro, porque é homossexual, porque é pobre, porque é rico. Eu acredito que essas divisões, elas não são positivas, todas as vidas valem a mesma coisa, todo ser humano é importante, seja homem, seja mulher. Gostaria de colocar-me à sua disposição, você sabe que somos amigos e companheiros de causa, e apenas deixar aqui um complemento à sua fala. Tá certo, Ana, parabéns pela sua colocação. E, então, para finalizar, é isso, o que aconteceu no Brasil e vem acontecendo, muitas vezes, é a banalização de certos adjetivos que deveriam ser usados de forma séria. Temos o exemplo do nosso presidente, que foi chamado de racista, foi chamado de homofóbico, foi chamado de machista, tudo de forma subjetiva, porque eu sou contra qualquer pessoa que seja esses adjetivos, de fato, com a lei, rigorosamente. Então, ele foi chamado de tudo isso, nada se provou, não tem nenhum processo, não é réu por isso. Então, acredito que temos que usar os adjetivos de forma séria. Sou contra qualquer tipo de assassinato, independente de sua cor, raça, muito menos por questões políticas. Muito obrigado. Esta presidência suspende a presente sessão pelo tempo de 4 minutos.